todos os dias, porque senão nós iríamos cheirar mal. Da mesma forma, nós precisamos, meu amigo, eu e você, desse batismo do Espírito. E não somente nós, todo o reino de Deus, todo o reino de Deus, todo aquele que proclama Jesus Cristo Senhor, deve fazê-lo sim, mas antes ser batizado no Espírito Santo, porque para ser testemunha de Jesus é preciso antes da infusão. Por isso que Atos 1,8 nos fala: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, eu repito, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. A força não é nossa, não é a nossa capacidade, não é o nosso intelectual. Tanto isso é verdade que Paulo, o grande Paulo apóstolo, que antes era Saulo, quando ele assumiu a sua missão de testemunha de Jesus, ele deixou para trás toda a sua filosofia. Ele deixou para trás todo o seu conhecimento que ele tinha humano, da época, tudo, irmãos. Na época existiam muitas culturas, existiam muitas facções, e São Paulo renunciou a tudo isso e se entregou ao domínio do Espírito Santo para que pudesse conduzi-lo em todos os momentos. E olha que São Paulo foi um homem muito estudado. Ele era um doutor em tudo que se pode pensar de estudo da época. Mas ele deixou isso de lado e se entregou à liberdade do Espírito Santo. Um sinal claro e um testemunho vivo para todos nós que não é a nossa capacidade intelectual ou da nossa razão que nos torna aptos a sermos instrumentos de Deus, mas é o se abrir, o renunciar a si mesmo, o se entregar totalmente na mão de Deus. E tudo isso o Espírito Santo realiza em nós. Tudo isso o Espírito Santo desenvolve na nossa vida. Veja bem, isso não é fruto simplesmente de um pensamento humano, mas isso vem do alto. Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar e nem pedir, está em Romanos 8,26, e o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. E se o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis, inclusive ali fala que nós não sabemos pedir, que nós não sabemos orar, isso vem mostrar claramente para nós que por nós mesmos nós não temos condições de proclamar o Evangelho. Por nós mesmos nós não podemos trabalhar no reino de Deus. Por nós mesmos nós não poderemos desenvolver o nosso trabalho de evangelização. Nós precisamos do Espírito Santo. E é por isso que o batismo é fundamental. O inimigo quer extingui-lo, como nós falamos no início. A extinção do batismo do Espírito Santo é justamente o alvo, o objetivo do inimigo. Mas nós não podemos abrir mão. Nós temos que estar atentos, irmãos, para não nos desviarmos nem para um lado, nem para o outro. Não podemos seguir a sabedoria dos gregos, não podemos seguir os pensadores da época. Temos que seguir a Jesus. E só podemos seguir a Jesus e ser fiel ao Senhor se nós formos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos anima. É o Espírito Santo que nos motiva. Ele é como se fosse a gasolina que faz a gente se movimentar. Você pode ter na sua garagem uma Ferrari, um carro fabuloso, mas se você não tiver ali gasolina, gás ou álcool, de nada serve. É um enfeite para você entrar e dormir. Você precisa do combustível. E o nosso combustível, irmãos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo simplesmente de uma forma assim superficial. É uma experiência. Nós precisamos experimentar o Espírito Santo, ter uma comunhão com Ele. E aí sim poderemos falar de Jesus. É claro. Quando nós, cheios do Espírito Santo, falamos de Jesus, não somos nós que falamos, mas é Ele. Então toda a beleza, todo o encanto, toda a sabedoria daquele que fala não é dele, só está sendo emprestado para Ele. Ele é só um canal, Ele é uma torneira, e quando o Espírito Santo flui por aquela torneira, é claro, a torneira se torna ouro, porque através dela está fluindo o Espírito de Deus, mas depois ela volta a ser uma torneira simples. Ela só é ouro no momento, porque ela está sendo usada como um instrumento na mão do Senhor. Então assim somos nós. E agora, se você, de repente, analisando, chega à conclusão, não, eu não preciso mais desse Espírito Santo, eu por mim mesmo tenho ouro, você não tem ouro por si mesmo.
Eu não tenho ouro por mim mesmo. Nós não temos ouro por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus o tempo inteiro, porque é Ele que nos dá essa capacidade, Ele que nos dá essa direção. Mas, meu amigo, se o batismo no Espírito Santo for extinguido, Jesus passa a ser em nossa vida um coadjuvante e não um principal. Ele passa a ser aquele personagem de um filme que entra ali no cenário, mas em um momento ou dois dentro do filme. E não aquele que é o principal, aquele que é o foco total. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, e isso eu digo na nossa vida pessoal, a nossa vida individual e na nossa vida de trabalho de evangelização. Porque se nós cairmos nesse erro de deixarmos de lado essa efusão do Espírito em nós e querermos seguir o Senhor com as nossas forças, porque achamos que temos condições, temos cursos, temos habilidades para isso, e nós deixarmos de lado, Jesus passa a ser, e isso é triste. Isso é triste, meu amigo. Jesus passa a ser na nossa vida não mais, veja bem, não mais o principal. Ele passa a ser o coadjuvante. Ele fica de lado. Ele fica esquecido. Ele fica de lado, ele fica esquecido. E não é mais ele que rege. Não é mais ele que domina. Não é mais ele que age. E os frutos são lamentáveis a partir disso. Porque a queda é algo vindouro. Esse é um grande perigo. Existem alguns sintomas sérios que acontecem em nós, que nós precisamos avaliar, eu e você, para analisarmos, para ver se realmente, de fato, o Espírito Santo tem sido em nossa vida aquele que traz a evidência de Jesus, ou o Espírito Santo é alguém em nossa vida que está tão longe, ou tão escondido e guardado, que o nosso Jesus está apagado, rotineiro, limitado. Um dos sintomas é a busca da segurança nas novidades de cada momento. É o que o mundo tem nos apresentado hoje, com a globalização, com a tecnologia, com a comunicação tão próxima através do computador, de tantos outros meios, que a pessoa tem diante dela uma segurança através de novidades. É uma novidade atrás da outra, em vários âmbitos, em vários setores,